Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, 1º de julho, que Deus dê a todos nós um mês abençoado. Estamos lendo aqui Atos, capítulo 17, versículo 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Eu estive ontem, e já devia há um tempo, uma visita na igreja do meu cunhado e da minha irmã. Eles são pastores de uma das igrejas da Ministério Palavra de Vida. E eu fui lá porque a gente tem que ir, né? Pelo menos uma vez. E aí a gente tem que estar junto, porque são família e tudo mais. E, enfim, e foi uma bênção para mim. E a pregação, muito inteligente, espiritual, falou, e o pregador foi muito elegante, que ele não deu o nome de pecados reincidentes, mas falou de quando a gente luta com o mesmo inimigo de forma recorrente, baseado na história de Davi, que não só Davi, mas Israel sempre lutaram contra os filisteus. E teve uma ocasião que o registro de Samuel, segundo Samuel, diz que Davi ficou exausto. Ele era guerreiro, como foi muito bem explicado, ele tinha todo um valor enquanto um homem de guerra, lutando contra o mesmo inimigo recorrente, né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu comparava os filisteus com a presença indesejada do reino das trevas, porque sempre volta, porque sempre volta. E então, como eu disse, o pregador deixou, meu cunhado mesmo, deixou de forma genérica, de maneira que cada um pôde entender o que é o seu inimigo que sempre volta. E ali, junto com os louvores, foi uma mensagem tão importante e oramos ao Senhor, foi uma bênção, uma bênção. E essa mensagem, obviamente, fica dentro de nós, né? A gente fica pensando sobre. E aí eu lembrei o pregador, repito, não falou de pecados reincidentes, mas lutar com o mesmo inimigo sempre, que a partir do exemplo de Davi, é um exemplo clássico também da luta contra pecados recorrentes ou que reincidem de novo, de novo. E é uma pergunta importante do adolescente, do novo crente. Deus perdoa o mesmo pecado? E chega uma hora que a pessoa pode pensar, acho que Deus agora não vai mais perdoar, porque é a mesma falha, é o mesmo inimigo, é o mesmo tropeço. Muda um pouco as matizes, mas é o mesmo tropeço. E a pessoa fica angustiada, podendo até a duvidar do perdão de Deus e da graça de Deus, duvidando até que seja novamente alcançado e sinta alcançado pela graça de Deus, ou que sinta novamente a graça de Deus. Então é um perigo muito grande e por causar um estrago muito grande. Então, essa palavra que o pregador não falou, mas se ele tivesse dado o título de Lutando contra os Vícios, encaixaria perfeitamente. Eu lembro falar em pregador, de um pregador muito famoso, que no leito de morte, ele disse, eu não lembro o nome agora, me perdoem,
mas ele disse, ele deu um conselho à igreja, ou melhor, aos pregadores, que falassem mais contra os vícios. E por que que ele falou isso? Certamente porque era pastor de ovelhas, de almas, e ele sabia muito da humanidade das pessoas, da dificuldade das pessoas, por isso que ele recomendou isso. Porque o pecado, a gente deixa ele feio, sujo, iníquo, mas a prática do pecado, ela é prazerosa. Se não fosse, ninguém ia atrás de pecado nenhum. Se a gente conseguisse o tempo todo ver a feiura do pecado, a iniquidade do pecado, a sujidade do pecado, ninguém ia se misturar, se aproximar dele. No entanto, o pecado, quando nos chama, e aí não importa se é eventual ou corriqueiro, quando ele se apresenta, ele oferece algum barato, ele oferece algum prazer, ele oferece alguma compensação, alguma satisfação, alguma alegria, ainda que não seja a genuína alegria, mas ele oferece alguma coisa. E aí, por causa do único fato, nós somos pecadores, falhos, tendenciosos. A gente precisa o tempo todo da graça de Deus. Quando o pecado, o mesmo inimigo, como foi falado ontem, bate à nossa porta, a gente pode responder afirmativamente, né, assentir, né, com o pecado, ou crucificar a nossa carne e dizer não ao pecado. A gente está nessa luta, esse é bem a nossa cara. Mas qual é a dificuldade? Ontem foi orado para que vencêssemos, que todo mundo rompesse isso e vencesse, parasse de lutar contra um único inimigo. E, a, a, e eu creio que Deus ouviu as orações do dia de ontem. Mas duas coisas eu fico pensando aqui junto com vocês podem acontecer nesse mecanismo. A gente não pode dizer que Deus não vai perdoar mais, porque Deus prometeu perdoar. Se eu dissesse, olha, se você ficar repetindo o mesmo erro, vai chegar uma hora que Deus não vai perdoar mais. Eu não posso dizer isso, porque a aliança que Deus fez é de perdoar, ou é para perdoar. E então é para a gente viver de qualquer maneira. Aí que está a questão. Eu respondo como o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, né? Por quê? Porque todas as vezes que a gente reincide numa mesma falha, no mesmo pecado, né? Ou a gente luta contra o mesmo inimigo, como elegantemente foi falado ontem, você tem a sua vontade própria sendo a sua vontade, o seu eu sendo reafirmado. O seu eu, a sua vontade, ela fica completamente poderosa em si mesma, dando o tom, dando a ordem, com voz, com o poder sobre todo o teu ser, né? E o que que acontece? Quando a gente é vencido de um pecado e a vontade própria é reafirmada, a gente cria um mau hábito. Um mau hábito também chamado de vício, né? O contrário, um bom hábito, o orar, o congregar e o adorar a Deus, o ler as escrituras, ajudar o próximo, lavar a louça, ó que bom hábito, e outras coisas, né? São chamados de virtudes. E o contrário é vício. Coisas que a gente faz de forma recorrente, que é bom diante de Deus e bom para você e para os outros, é uma virtude. Jesus teve na vida as excelentes virtudes.
Jesus é o homem ideal, o homem perfeito para a gente imitar. Mas nós lutamos com a possibilidade de vícios. Ou seja, um mau hábito recorrente vira vício. E aí a gente aí entra no chamado ciclo vicioso, né? Aonde o vício acaba por enfraquecer a nossa vontade, e a nossa vontade enfraquecida chama o vício, e um chama o outro, e um chama o outro, os dias vão passando e a pessoa não se vê livre daquilo que odeia, daquilo que não quer que faça parte da sua existência, daquilo que ela sabe que lhe prejudica, daquilo que combate contra a sua própria alma, daquilo que a entristece, daquilo que pode trazer rupturas em famílias, em relações, aquilo que pode trazer uma dificuldade para o corpo e a igreja, né? Enfraquecendo, portanto, a comunidade. Percebem que o que eu estou falando aqui são coisas para a gente ter o maior cuidado, né? Alguns, dependendo do que se faz, cai no nível do patológico, ou seja, é doentio. Alguns vão precisar mesmo de ajuda profissional, e mais a graça de Deus também é curadora. Porque foi estas palavras que eu ouvi ontem, que é o Espírito Santo que dá força, que é o Espírito Santo que pode romper esse ciclo, né? É o Espírito Santo que pode quebrar a força que a vontade própria adquiriu num vício, mas também pode quebrar o vício que a força de vontade corroborou. De uma forma ou de outra, ele quebra o ciclo vicioso, para que a pessoa comece a substituir o vício por virtudes e comece a ocupar o tempo e gastar a sua energia com virtudes e não com vícios. Eu lembro de um outro pastor que fez uma comparação. Deus perdoa, é fato, mesmo sendo recorrente, mas a pessoa não fica bem. Já é suficiente o que eu disse aqui, que a vontade da pessoa fica complicada, ela pode ficar viciada. Mas tem um outro problema que não é assunto para hoje, de um comprometimento da própria consciência da pessoa. E aí eu estava me referindo ao pastor quando ele disse assim: Deus perdoa, mas é como se a pessoa estivesse leprosa, porque lepra é uma figura de como o pecado contagia ou contamina uma pessoa. E aquilo vai avançando na pessoa como uma lepra muito silenciosa. E aí você começa a ver a dissolução, as perdas, né? A pessoa leprosa na antiguidade ia perdendo as pontas dos dedos, pedacinhos da orelha, ia sendo consumida por algo que não fez barulho, que não fez alarde, mas né? E assim a gente tem que pensar que apesar de Deus perdoar, a gente pode estar arrumando algo que vai arrancando pedaços de nós mesmos, que vai nos caracterizando de maneira que a gente precisa sair de um ciclo e entrar em outro. Ou seja, de ter uma vontade própria submetida ao Espírito Santo, e o Espírito Santo promover em nós virtudes e o seu fruto, né? A oração do Salmo 51, que o Davi fez, a gente precisa lembrar agora para terminar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto ou um espírito inabalável. Um coração puro é aquele que não abriga pecado. Um espírito reto é uma vontade própria, cheia de convicções de que não quero pecar mais. Um espírito inabalável é aquele que decidiu e faz todo o esforço para não ceder mais. Essa deve ser a nossa oração.
e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta luta, que os meus irmãos sejam virtuosos e que vivam o ciclo que é para a vida, que é para as inteirezas, para as convicções, para a segurança da nossa alma e não ver a nossa própria alma combatida, desvalida ou exausto, como Davi ficou na pregação de ontem. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que a tua misericórdia, a tua graça seja com todos nós. Que sejamos vitoriosos, que nos coloquemos ao Senhor de pé diante de ti, para receber do Espírito do Senhor a força para caminharmos nas virtudes de Jesus, dando fruto do Espírito. Enfim, estarmos na presença do nosso Deus, na tua presença, ó Deus. Oro no nome de Jesus. Amém.